É isso aí, senhoras e senhores. Está começando agora, meus excelentes estudantes, o seu curso de psicanálise clínica. Hoje, a matéria de número 23, certo? A temática de hoje se chama terapias mentais. Algumas pessoas que estão aqui já fizeram esse curso à parte e é uma matéria também, a matéria de número 23 do seu curso de psicanálise clínica, mas nós vamos abordar algumas questões fundamentais dentro dessa disciplina de terapias mentais. É uma especialização em psicanálise clínica, quando nós captamos essas questões de terapias mentais, no plural, são vários tratamentos que definem a, a cura, digamos, o tratamento de diversas pessoas em relação ao uso dessas terapias, certo? Nós vamos, então, acelerar o processo. Hoje eu vou precisar terminar uns 10 minutos antes, se eu conseguir. Questão aqui de aceleridade e outras questões aqui no nosso bairro, mas é uma satisfação estar aqui com todos vocês para mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica. O módulo de hoje é o módulo de número 23, a temática terapias mentais. Vamos falar um pouquinho sobre as terapias mentais. Então, boa noite, senhora Ana Alice, senhor Natan, senhor Marlon Borges, senhora Wanda Rangel e os demais que vão entrando, certo? Vamos lá. Sem perda de tempo, nós precisamos acelerar ou terminar um pouquinho antes, por questão de de particularidades aqui no bairro e nós vamos estar acelerando. Beleza? Vamos lá. Professor, quando nós abordamos essa questão de terapias mentais, a primeira coisa que nós venhamos a entender e a procurar a entender são os tratamentos diversos com diversos tipos de terapias, certo? Então, quais são as terapias que são utilizadas para o tratamento? Quais são as terapias que elas são conhecidas pelo PNP, mas, na verdade, a psicanálise, ela reconhece algumas, elas são aceitas pela visão terápica dentro de uma terapia considerada o tratamento mental das pessoas, porque nem todas essas 29 terapias é que a psicanálise vai estar mesclando, vai estar, digamos assim, fazendo uma parceria para o tratamento. Mas é necessário que vocês tenham essa matéria para vocês conhecerem as diversas terapias que até o SUS permite, libera, e o SUS procura favorecer, proporciona. Vocês vão ver. Mas vamos lá. Então, beleza, professor, observando essa questão, que é de grande aplicação e fundamental conhecimento, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, significado, tipos de terapias e práticas de atendimento. Beleza? Professor, então, dentro do conceito, o que significa esse negócio aí de terapias mentais? Então, nós já tínhamos falado o objetivo, mas dentro do conceito, o tratamento varia de acordo com o tipo de distúrbio mental, mas quase sempre envolve aconselhamento psiquiátrico. Então, aqui descrito para explicar o seguinte: existem mais de 29 tipos de terapias. Aqui na matéria estão descritas 29, mas existem muito mais, certo? E essas diversas terapias, elas são fundamentais para a contribuição da saúde mental das pessoas. Vocês estão vendo
praticamente quase todos os meses tem uma temática sobre uma campanha que envolve as pessoas, que envolvem também as ONGs, as instituições diversas, para aclamar uma forma de aprovar em público essa questão das temáticas. Então, nós temos aqui atualmente, janeiro é branco, né? Então, você vê uma questão também que é viável. São vários tipos de tratamentos que vão levar a uma saúde mental. Então, algumas ONGs, algumas instituições, algumas escolas de terapia, de psicanálise, têm também contribuído para uma incentivação. Mas a questão das terapias mentais dentro da psicanálise, como uma disciplina da psicanálise, é para vocês entenderem a objetividade do uso das diversas terapias, aquelas que são mescláveis e aquelas que não são mescláveis. Então, a psicanálise não vai mesclar com qualquer tipo de terapia. E para mesclar com a psicanálise, tem que ser uma mesclagem suave, um pouco mais, digamos assim, um percentual de aproveitamento menos do que a visão da psicanálise. Por exemplo, se eu for utilizar a pedagogia com a psicanálise, você tem inúmeras questões para utilizá-las. Então, dentro de uma arte do ensino, a psicanálise está também. Então, nos ajuda a entender, além das percepções, a entender o comportamento, as ações das pessoas, tanto do corpo discente quanto o docente. O docente discente, você vê, há uma psicanálise, mas tem algumas terapias que a psicanálise ela não vai aderir. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar da, da terapia AIDS, né? Não sei se vocês já ouviram falar. É um tipo de terapia que tem uma ligação com a massoterapia, ao mesmo tempo com meditação, com contatos bem indiretos com as mãos nas pessoas, às vezes tem um toque bem suave, parece uma massagem. Para vocês entenderem como é interessante estudarmos essa questão. Então, observando essa pluralidade das terapias, a psicanálise não vai mesclar com qualquer uma, e se mesclar com outras áreas, vai ser uma mesclagem bem profunda e objetiva, sem perder tempo, certo? Então, não há necessidade de mesclagem com algumas áreas que não têm nada a ver. Por exemplo, a massoterapia com a psicanálise, ela pode, quer dizer, a psicanálise não mescla, mas se você é um profissional, como eu sou também massoterapeuta, eu mesclo mais de uma maneira diferente. Por exemplo, eu não vou colocar digamos assim, um tratamento da massagem linfática com a psicanálise. Não pode. Mas eu posso utilizar a massagem chamada corpo-mental, que é uma área que a psicanálise vai estar trabalhando, a forma de conversar, a forma de proceder ali, os procedimentos e, ao mesmo tempo, as falácias. Então, é um tipo de massagem que aplica para o tratamento, que, ao mesmo tempo, vai falando, não é uma hipnose, mas muitas pessoas saem com a cabeça aliviada, o estresse é controlado, a ansiedade também recebe ali um gerenciamento, passa a ser administrada e a pessoa sai bem tranquila. Então, muito bom. Mas existem outras que vocês vão ver aqui que não há possibilidade de chances de mesclagem. Mas, por exemplo, aqui, professor, esses tipos de terapias aqui, que são consideradas como psicoterapias, nós já tínhamos falado que, marketizando
Nós que somos psicanalistas não podemos usar o nome psicoterapia. Muitos anos atrás a gente podia, mas depois do Conselho Regional de Psicologia, entrou em uma ação jurídica para nenhum psicanalista, nenhum terapeuta utilizar a psicoterapia. Porém, a gente utiliza indiretamente. A gente utiliza, mas indiretamente. A gente não pode dizer, olha, eu vou fazer um trabalho de psicoterapia, porque por uma ação jurídica, o Conselho de Psicólogos não querem. Por quê? Porque eles têm uma ferramenta. Porém, somos irmãos, assim como somos irmãos da psiquiatria, porém, dentro de uma mesma objetividade, mas as vertentes são diferentes, né? As áreas são um pouco diferentes, são até aliáveis. A forma de falar são parecidas, algumas detecções também são as mesmas, mas a forma do tratamento, uma é considerada diferente das outras duas, que é a medicina. A psiquiatria já é o lado da medicina, certo? Então, a psicanálise e a psicologia são duas aliáveis psicologicamente, para vocês verem. Então, uma se chama psicanálise e a outra psicologia. Então, a psicologia tem o objetivo de estudar o comportamento da mente. A psicanálise, ela investiga a mente. Então, aí vocês veem como é interessante isso. É muito interessante. Mas você não pode utilizar marketizando na comercialização, dizendo eu faço trabalhos de psicoterapias, tal. Não, você tem que dizer terapias mentais, terapias psicanalíticas, análise psicanalítico. E se você utilizar essa expressão análise comportamental, você tem que se especializar nessa questão da análise comportamental. Você faz uma especializaçãozinha aqui conosco, né, em relação à análise comportamental, mas já abrange tudo. A psicanálise, se você falar assim, professor, eu vou concluir o curso de psicanálise, mas eu vou escolher uma ênfase. Vocês terão o direito de escolher uma ênfase. Não, eu quero escolher uma ênfase em análise comportamental. Aí, na prática, você será redirecionado a essa questão aí da análise comportamental. Então, você tem o direito de fazer, tirar essa sua formação em psicanálise clínica em uma ênfase, em alguma coisa. Então, você tem essa liberdade, você tem que já ver isso para você concluir com uma ênfase. Senão vai ficar somente psicanálise clínica. Você tem que falar sobre a ênfase que você vai tirar aí na psicanálise clínica. Então, você terá essa possibilidade. Mas é muito interessante você observar esses tipos de terapias. Aí você pergunta, professor, qual é a maior ferramenta do psicólogo? Se chama psicoterapia cognitiva comportamental. Qual é a maior ferramenta do psicanálise? Ou do psicanalista, ou da psicanálise, melhor dizendo? Associação livre, ou livre associação. Aí se você perguntar, professor, quais são as maiores ferramentas? Ou a maior ferramenta da psiquiatria? A psiquiatria trabalha muito com as maratonas chamadas psicoterapêuticas, correto? Então, é muito interessante você utilizar essas expressões e entendendo de uma forma crucial. Professor, então me diz aí, o que é uma terapia comportamental? O que é uma terapia comportamental? Lembrando a todos que estão entrando agora, estamos falando de uma matéria chamada terapias mentais, para vocês conhecerem os tipos de terapias. O objetivo é para entendermos que a psicanálise ela não mescla, ela se alia a algumas áreas, com algumas profissões.
Então, aí vocês estão vendo aqui como é interessante, é muito interessante. Então, aqui, a maioria dos profissionais de saúde mental praticam dentre os 6 tipos de psicoterapia. Nós já tínhamos falado que a palavra psicoterapia é uma junção de 2 palavras, sendo uma palavra grega, que quer dizer psico mais terapia. Psico, trazendo o seu significado, significa mente ou alma. Terapia quer dizer tratamento, cura. Aí Platão falou que significa cuidado, certo? Então, o que é uma terapia comportamental, professor? A terapia comportamental é uma abordagem da psicologia que visa o quê? Modificar comportamentos disfuncionais e criar novos padrões de resposta. A terapia cognitivo-comportamental, o TCC, quem criou o TCC foi um psiquiatra e, ao mesmo tempo, psicanalista, Aaron Beck. Foi ele que foi o autor. Só que o Conselho Regional de Psicólogos, eles entendem que essa ferramenta pertence a eles, a psicoterapia cognitivo-comportamental. É uma história que tem essa versão, essa busca da particularidade, do domínio. Mas Freud já tinha utilizado há muitos anos, antes dele ser um psicanalista, ele utilizava muito as psicoterapias. Depois que ele passou a ser um psicanalista, ele fundou esse segmento da psicanálise, ele criou a psicoterapia psicanalítica, que existe também, certo? Agora, nós trabalhamos, porque a psicoterapia ela é fundamental, ela é ótima, é fantástica, então nós trabalhamos particularmente com ela, da forma indiretamente, sem precisar marketizar. Quando nós falamos de marketização, nós estamos falando de publicar, vender o peixe, né? Você divulgar, fazer propaganda, você comercializar. Então, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Então, terapia comportamental, ela serve para quê? Ela serve para trabalhar com pessoas que têm dificuldades de relacionamento, pessoas que têm vícios, pessoas que não se dão bem com tais situações. Então, o TCC chamado na terapia e não na LDB é um trabalho colaborativo entre o terapeuta e o paciente que visa o quê? Que visa identificar e substituir pensamentos e crenças distorcidas. Também serve para alterar o comportamento associado a essas crenças, serve para desenvolver ao paciente a flexibilidade cognitiva, que a cognição é muito importante, você sabe, né? Então, ajuda a pessoa a pensar, a entender. Às vezes você passa por um momento de tristeza, se você não tiver a cognição, você não pensa, você não reflete. Então, é necessário. Então, tem gente que está com a cognição deteriorada, certo? Então, é preciso identificar questões, é preciso alterar comportamento associado, é preciso devolver aos pacientes a flexibilidade cognitiva. Então, também traz um grande benefício em reestruturar o sistema de esquemas e crenças do paciente. Então, ajuda na ansiedade, fobias, transtornos alimentares, dependência, depressão, transtorno obsessivo compulsivo tóxico. Beleza? Então, essa psicoterapia que é utilizada pelos psicólogos, nós que somos psicanalistas utilizamos indiretamente também, mas a gente trabalha com a terapia comportamental. Você analisa o comportamento das pessoas. Já a terapia cognitiva,
ela tem uma associação com a terapia comportamental. Você pode fazer a terapia comportamental ou a terapia cognitiva, separada uma da outra, mas você pode fazer também juntas, certo? Quanto maior a responsabilidade, maior também é a precisão de se atentar para os trabalhos de tratamento de diversas pessoas. Pessoas precisam de ajuda. Então, a terapia cognitiva, ela ajuda as pessoas, é uma forma dos terapeutas incentivar as pessoas a pensar melhor, a agir melhor. O terapeuta não vai decidir nada por ninguém, mas ele vai ajudar a pessoa a aprender a decidir. A terapia interpessoal. Professor, e agora? Esse negócio da terapia interpessoal, terapia interpessoal. O que é essa terapia interpessoal? Então, a terapia interpessoal já está falando, a chamada de TIP. A terapia interpessoal é uma psicoterapia breve e estruturada que visa tratar problemas interpessoais e sintomas de sofrimento mental, como a depressão. Então, essa TIP, que é a terapia interpessoal, é maravilhosa. Ela foi criada e desenvolvida na década de 1970 por Gerard Klerman. Então, aí você vê como é muito interessante. Mas não foi somente Gerard Klerman, mas também Mirna Weissman. Então, foram profissionais que criaram positividade para a mente das pessoas. A professor, mas tem a psicanálise. Você já conhece, você já sabe a parte introdutória. Então, para que serve a psicanálise? A psicanálise, ela veio para ficar. Ela é a que mais cresce no mundo inteiro, porque o objetivo da psicanálise é estudar a causa do problema. Então, existem líderes evangélicos, líderes de todos os tipos de religiões estudando a psicanálise. Por que isso? Porque ajuda a entender as pessoas e estuda a causa, o motivo das doenças. Então, a psicanálise, ela é fantástica com suas abordagens, mas a gente não precisa endeusá-la e nem tampouco demonizá-la. A gente precisa dosá-la, né? Trazer aquela dosagem bem positiva, aquilo que é viável, aquilo que é aplicável, comunicável e trabalharmos. Aí nós vemos aqui a psicoterapia psicodinâmica. Professor, para que serve? Como eu sou especializado nessa área, eu utilizo muito. Para você ver, a psicodinâmica, a psicodrama, elas são aliadas à psicanálise. Por que isso, professor? A psicodinâmica, quem inventou, quem foi que idealizou, quem criou a psicodinâmica foi Sigmund Freud. Então, foi Freud que criou a psicodinâmica, porque o objetivo de Freud é que as pessoas precisam estar com a mente ativa. A pessoa que não pensa, a pessoa que não desenvolve o raciocínio, ela adoece. Então, Freud, ele focava nessa questão, na dinâmica psicológica. Então, quando você pega um paciente, esse paciente fica, não sei, o melancolismo está aflorado, aí você tem que trabalhar com essa questão da psicodinâmica, porque você coloca ele em dinamismo psicológico, a mente dele vai ter que estribuchar, vai ter que se desenvolver. Então, se ela não correr, se ela não se desenvolver, ela não vai ter resultado. É uma pessoa que não tem resultado, é uma pessoa que vive mais para baixo do que para frente. Então, é necessário você implantar essa terapia psicodinâmica nas suas sessões psicanalíticas. Aí nós temos aqui a psicoterapia de apoio. Professor, para que serve essa psicoterapia de apoio? Você já ouviu falar? O que é?
O que é uma psicoterapia de apoio? Você já ouviu falar? Então, a psicoterapia de apoio, ela é muito mais diferente do que as pessoas pensam. A psicoterapia de apoio é uma abordagem terapêutica que visa ajudar pessoas a lidar com dificuldades e desafios emocionais. É terrível. Nós trabalhamos com a mente, mas somos sujeitos a também ter momentos de tristezas, dificuldades, desafios emocionais. Nós temos, as pessoas acham, não, ele é um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, ele já está ali saudável, quem diz? Às vezes a gente está aqui trabalhando, mas a gente tem hora que a pressão emocional é muito grande, então você tem que se controlar, como somos seres humanos, seres psíquicos, utilizamos as técnicas para a gente amenizar a situação, entendeu? No ano passado, nos 2 meses atrás, eu fui parar na emergência com suspeita de infarto. Mas quando foi ver, não foi infarto, foi suspeita. Para você ver. Então, por quê? A forma que você vive, a alimentação que você come, o sistema que você está. Né? Eu estava falando aqui agora há pouco, aqui em Salvador, você não pode vestir qualquer tipo de roupa, você não pode levantar a mão, não pode bater o dedo para as pessoas, não pode tirar foto do jeito que você quer, porque está bravo, né? Um sistema que tenta prender e matar você. Né? Então, é uma situação que você vive que é um tipo de pressão também, é um tipo de pressão. Então, a agitação da vida leva você a ficar cansado, a mente fica encurralada. Então, existem as pressões, então todos nós temos as pressões da vida. Então, quando você passa a ter uma terapia de apoio, você é ajudado, você recebe resultados positivos. Então, essa psicoterapia de apoio é um tratamento em busca da cura da mente. Sabemos que existem doenças psicológicas que elas não têm, segundo a ciência mental, não tem tratamento, né? Você vê as pessoas ali e tal, a gente, se você professa uma fé por uma religião, você acredita, você vê que há possibilidade de, de, de uma cura, né? Claro que tem coisa que só Deus cura mesmo, mas a ciência mental vai dizer que tem coisas que não tem cura, por exemplo, a ansiedade, a depressão. Para a ciência, você sabe que diz que não tem cura, né? Então, a gente vê esse ângulo e o outro ângulo que há uma grande possibilidade de resultados, mas nem todos vêm assim. Aí existe uma cosmovisão. A forma que as pessoas veem o mundo, a forma que as pessoas enxergam. Então, tudo isso leva você a estar em uma pressão psicológica. Você se cansa, você fica naquele tipo de, digamos assim, a mesmice, né? Isso gera alguns resultados, por isso que resultados negativos. Por isso que você tem que mudar a rotina. Tem hora que você tem que mudar a sua rotina. Se hoje você dormiu menos, amanhã você vai ter que dormir mais. Porque se você ficar só dormindo menos, você vai adoecer. Hoje você não se alegrou, amanhã você tem que criar situações para ter uma alegria. Então, isso se chama promoções para a mente. Então, a gente tem que promover. Então, a gente tem que nos presentear. Ah, não tem ninguém que me presenteou. Faça uma compra para você mesmo, nessas lojas que tem aí, e se presenteie. Aí você vai se sentir amado, vai ser uma maravilha. Isso é bom, porque você precisa fazer isso.
Então, se você ficar só na mesmice, hoje a mesma tristeza, a mesma melancolia, isso gera doenças, você morre. Beleza? Então, vamos lá. É uma abordagem rápida, porque eu não sei se vocês viram, acho que algumas pessoas que estão aqui fizeram um curso, né, de terapias mentais. Mas também a gente não precisa ficar só batendo ali e tal. É com objetividade, né? Você não precisa ler tudo aqui, mas entender. Então, se você viu que a palavra psicoterapia, a palavra é grega, a palavra terapia também é uma palavra grega. Porém, a palavra psicoterapia é uma junção de duas palavras. Terapia com psico. Então, psico com terapia. Então, psico identifica mente e alma. Terapia quer dizer tratamento e cura. Se você vê a palavra terapia, é a palavra grega que significa cura. Aí Platão falou, uma conversa que ele teve com o sacerdote, ele narrou e tirou uma terminologia que significa cuidado. Aí tem aquele jargão, quem ama, cuida. Tanto quem trata quanto aquele que vai estar procurando tratamento. Então, quem ama, realmente cuida. Aí você vê, existe aqui os 8 tipos de terapia, só para você entender. Professor, mas por que falou psicoterapia agora terapia? Lá você viu, isso é bem esclarecedor. A psicanálise ela é chamada e conhecida no mundo inteiro como uma psicoterapia e, ao mesmo tempo, ela também é chamada de terapia. Por isso que nós não deixamos de usar a psicoterapia. A gente só não pode marketizar. Se você colocar sua clínica, seu consultório, você vai dizer, aqui tem terapias mentais, aqui tem é, a, se você colocar associação livre, ninguém vai saber. Então, você coloca sessões psicanalíticas, análises psicanalíticos, tratamento. Se você for colocar tratamentos mentais, algumas pessoas vão achar que é psiquiatria. Mas, claro que você pode colocar e, ao mesmo tempo, identificar. Porque você precisa saber identificar essa questão. Como vocês são inteligentes, vocês não terão problemas com isso, beleza? Então, psicanálise é uma psicoterapia também, ao mesmo tempo uma terapia. Você já sabe o objetivo da psicanálise. A Jungiana, Jung foi um psiquiatra e psicanalista. Se você for observar, ele, alguns dizem que ele foi psicanalista, outros falam que ele foi só psiquiatra. Mas ele utilizou a psicanálise. Por que eu falo que ele foi um psicanalista? Porque ele participou, ele foi um psiquiatra, Freud também foi um psiquiatra, mas Freud foi um psicanalista, e desses aqui, um dos únicos que andou ali como um gol, digamos assim, comeu, andou, brincou, se raivou, tiveram discussões juntamente um com o outro, Freud e Jung. Então, eles eram contemporâneos. Aí você vê, tanto que Jung participou da mesma associação internacional de psicanalistas do mundo. Mas Jung se afastou de Freud, porque Jung era meu pescoço duro, então ele se afastou. Então, Jung ele não gostava muito de algumas teorias de Freud. Eles não deram certo, brigaram, se afastaram. Mas não vamos dizer que Jung não foi fantástico, claro que não foi. É tanto quem faz arte terapia estuda muito sobre as teorias de Jung, porque a terapia de Jung é a questão de tratar através, como técnicas, através de artes, desenhos e pinturas. E aí você vê, ele foi muito bom nessa visão artística, certo? Como é muito interessante. Então, quem faz? Nós temos até a psicanálise junguiana aqui também. Então, quem faz a psicanálise junguiana, a psicanálise... Claro que a psicanálise clínica, ela é a geral. Mas, se você quiser depois fazer outra especialização, aí tem.
são braças, né? Que vão incrementar. Tem a psicanálise junguiana, tem a psicanálise lacaniana, tem a psicanálise contemporânea, certo? Então, tem a psicanálise integrativa. Então, a integrativa, ela já é uma moderna. É para você integrar outras áreas e segmentos em uma psicanálise. Então, a integrativa entende que você pode pegar as teorias de todos para tratar uma pessoa, certo? É unir as forças teóricas, porque você não pode ficar preso. A AMA tem uma visão, ela não fica presa somente em Freud. Ela respeita, segue que a psicanálise teve um pai, mas a AMA ela fica livre, ela pega todas as teorias para ajudar em uma sessão que pode ser difícil para um terapeuta. Então, se você for trabalhar com crianças, então você precisa de uma terapia, digamos assim, kleiniana, de Melanie Klein, você precisa de uma aniana, né, de Anna Freud, você precisa também de a freudiana, que ajuda também, entendeu? Tem outros que falaram um pouco sobre crianças, Bion também, certo? Isso vai ajudar, vai abrir. Aí você vai puxar para a questão artística, que pode ser fundamental, a Juliana, beleza? Aí vamos lá. A lacaniana, você já sabe, é aquela questão, valorizar o processo da terapia, mas o foco de Jacques Lacan era a questão linguística, certo? Ele entendia que as pessoas vão para as terapias, todos os terapeutas pensam, vai ser uma comunicação verbal. Mas vão acontecer comunicações não verbais. Aí muitos terapeutas têm dificuldades. Quando vem para uma terapia não verbal, ou seja, a comunicação não verbal nas terapias, aí tem um conflito terrível. E aí que a gente precisa saber diferenciar. Porque a gente pensa que todos os pacientes, clientes que vêm até nós vão ter uma comunicação verbal. Isso é inevitável. Mas só que uma vez ou outra acontece a comunicação não verbal. Aquela comunicação não verbal, ela não é falada, ela é expressada. Então, aí ele trabalha muito sobre o simbólico, o simbolismo. Então, nós precisamos entender que a psicanálise trabalha muito com o simbolismo, certo? Eu estava dando uma aula aqui para uma aluna da arte terapia e falei para ela que a psicanálise ela se envolve até com a matemática, certo? Até com a matemática, porque a psicanálise ela é a única terapia que se difere, ela se difere das demais terapias, porque ela estuda todas as ciências e nem todas as terapias elas estudam as ciências, a psicanálise estuda. Então, está na matemática, está na pedagogia, está na língua portuguesa, está na filosofia, na sociologia, a psicanálise está em tudo. Se você enxergar dessa maneira, você vai ver que era o que Freud entendia. É por isso que aqui vocês terão uma matéria chamada Filosofia, Psicologia na Psicanálise. Beleza? Então, era isso que Lacan trabalhava. Já TCC, como eu falei, esse fantástico psicanalista e psiquiatra, Aaron Beck, ele foi um homem que trabalhou muito com essa terapia. Ele trabalhava com pessoas que estavam ali deprimidas. Ele começou a fazer terapia em grupo e deu certo. Utilizou o TCC e foi fantástico, certo? Então, o TCC é muito bom para trabalhar
com pessoas que estão com sérios casos, como vícios, baixa autoestima, transtornos de personalidade, desejo de mudar um aspecto da vida, carreira, casamento, aparência, etc., até a psicopatia, para vocês verem. Interessante. A Gestalt, aí tem a Gestalt. Professor, é um tipo de terapia. Exatamente. A Gestalt, ela se concentra no momento presente. O que valoriza muito agora, no momento presente, é o foco da abordagem da Gestalt. Então, essa terapia aborda e leva em consideração os ambientes frequentados pelo paciente, as pessoas com quem o paciente convive. Então, os terapeutas que vão trabalhar vai utilizar muito a linguagem corporal do paciente durante os encontros, certo? Então, ajuda bastante um tipo de terapia também. A psicodrama. Quem inventou a psicodrama, professor? Foi Freud? Não, foi Jacques Levi Moreno. Né? Então, já foi um outro teórico, historicamente, ele foi conhecido como um psiquiatra, né? Segundo algumas historicidades. Ele foi um homem que utilizava dramas para desenvolver questões. Então, tem hora que as pessoas precisam de uma simulagem, né, de dramas para que ela venha viver, ela venha encarar a realidade. Tem gente que tem dificuldade de decidir. Então, a psicodrama ela é fantástica para ajudar os clientes, os pacientes a tomarem decisões, certo? Você não vai ajudar eles, você não vai tomar decisões, mas você vai ajudar eles a aprender como vão decidir, certo? Ensinar não é você decidir por eles, entenda, você precisa entender. Então, isso é muito interessante, que nenhum terapeuta tem essa autoridade, nenhuma autonomia para decidir alguma coisa por alguém. Ele ensina, ele mostra as ferramentas, as estratégias, e as pessoas que vão chegar lá serem encorajadas e vão decidir. Beleza? Vamos lá. E a última se chama, a última não, a penúltima terapia positiva, que é a TP. Então, essa terapia positiva, ela é voltada às questões associadas ao bem-estar dos pacientes. Então, tem gente que acha que ele não pode, que ele não consegue. Então, você vai trabalhar em cima, colocando o que é positivo. E ele vai entender essas relações. Estou correndo aqui por causa do horário. Já o humanista já vai valorizar as pessoas, ou seja, vai aprender, vai ensinar as pessoas a se valorizar. Né? Então, o terapeuta humanista propõe questionamentos acerca da autoimagem e do eu ideal do paciente. Então, esse, por sua vez, tem a oportunidade de explorar a sua autoestima e a autopercepção, encontrando pontos que gosta e desgosta. Vocês veem, é muito bom utilizarmos essa terapia, porque você vai saber conhecer o que é bom e o que não é bom. Você vai entender aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Né? Então, é uma terapia fantástica também, é só saber utilizar. E aí, por fim, nós só vamos mostrar aqui uma narrativa. Vocês já conhecem, mas nós vamos só narrar. Já vamos finalizar, como eu falei. Existem 29 tipos de terapias, certo? Que é chamada também, elas são conhecidas pelo PNPIC, né? Que é pelo PICS. Então, o PICS, PNP. Então, há uma diferenciação. Então, o que é um PNP? PNP é Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, são ofertados atualmente 29 tipos de
práticas à população pelo SUS de forma integral e gratuita. Vocês estão vendo, as 29 PICs ofertadas pelo SUS são acupuntura, antroposofia, apiterapia, aromaterapia, arte-terapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar. Inclusive, vai ter um lançamento desse curso aqui. A aromaterapia já é da massoterapia, né? Que a gente tem um curso aqui, mas é para quem quer ser massoterapeuta. Mas a arte-terapia, a constelação familiar, tem também aqui a naturopatia. Eu fiz até um curso recente, naturopatia, muito interessante. Mas tem foi o que eu tinha falado, o Reiki, né? Esse Reiki, ela é um tipo de terapia que eu falei, ela faz que vai tocar, mas ela às vezes passa por cima, fazendo aquele contato, uma sensação de calor com a pele de A e de B, né, do terapeuta e o paciente, para gerar uma energia. Né? Então, tem umas questões aqui. Mas são essas as PICs, né, que são ofertadas pelo SUS. Acupuntura, antroposofia, apiterapia, aromaterapia, arte-terapia, ayurveda, né? Biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia. A cromoterapia também faz parte. Quem é um estudante de terapia precisa entender o que é cromoterapia. A gente vai estar lançando. É um estudo que mostra sobre as cores com a questão terápica. Né? Você não vai colocar um consultório com a cor preta. Isso aí prejudica o psique das pessoas, isso acarreta, atrapalha as sessões. Aí você tem também a hipnoterapia, certo? Tem a hipnoterapia que nós vamos lançar agora esse ano, e aí fiquem ligados. Dança circular, fitoterapia, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, meditação, musicoterapia, também tem uma ligação com as terapias mentais, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, quiropraxia, reflexologia, reiki, Chandala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais, termalismo e yoga. Então, são as terapias. Professor, é isso mesmo, exatamente. Só para vocês entenderem a narrativa, para vocês entenderem o que eles oferecem, né? O SUS oferta, dão praticamente de graça. Então, essa matéria é para ajudá-los a vocês entenderem como é uma praticidade em abordar uma pessoa com problema mental. Claro que a psicanálise já vai tirar de letra, vai fazer a investigação e, na investigação, vai ver se você vai ou não dar sequência com esse tratamento, porque entra a questão da entrevista, da análise, da observação comportamental, aí você, pela psicanálise, tira de letra e vai dizer, olha, essa pessoa detectamos que tem um problema psiquiátrico, então eu não posso tratar. Então vamos indicar para um psiquiatra. E aí, beleza. Porque é muito sério você pegar um caso que é psiquiátrico e querer tentar resolver. As doenças psiquiátricas, eu vou dizer para vocês, por que você e eu somos psicanalistas, não podemos tratar profundamente essas questões, porque as doenças psiquiátricas, elas não precisam somente de psicoterapia. Elas vão precisar de psicoterapia, claro, mas elas também vão precisar de uma maratona,
de observação, mas também de medicamentos. Elas vão precisar. Então, o psicanalista não emite digamos assim, prescrição médica. O psicanalista não é um médico. O psicanalista, ele é um terapeuta. Ele não é um médico. Já o psiquiatra, ele não é um terapeuta. O psicólogo é um terapeuta também. Mas o psiquiatra, ele não é um terapeuta, ele é um médico. Então, para vocês verem. Ah, professor, mas por que ele trabalha com a questão? Como eu falei, os três têm uma objetividade parecida, igualável, parecida, mas não é igual, mas não é igualável. Ela parece, mas não é. Porém, tem o mesmo objetivo de tratar a mente das pessoas, mas pela vertente é abordado diferentemente. A forma que o psicólogo vai chegar até a pessoa é diferente. A forma em que o psicanalista vai chegar até a pessoa é diferente. E assim também o psiquiatra. O psiquiatra, ele pode dar ordem e dizer o seguinte: olha, fulano de tal vai ter que ficar naquele quarto ali em observação por 15 dias e não sai. Já o psicanalista não pode fazer isso no psicólogo. Então, o psiquiatra tem é, ordem médica, entendeu? Então, tem essa base para o tratamento. Se a pessoa falar, não quero, ele não pode, ele está doente, ele não pode decidir por ele. Os familiares que vão decidir. Se os familiares, não, eu não quero. Mas até hoje, por lei, tem leis que obriga que as famílias deixem uma pessoa que está com problema psiquiátrico internada, porque, segundo a lei, é uma ameaça para as pessoas. E realmente vocês sabem. Quem é que não conhece uma pessoa que está com distúrbio mental? É mais difícil vocês descobrirem uma pessoa que está com distúrbios com doenças, digamos, neuróticas, é mais difícil descobrir do que distúrbios mentais. E distúrbios mentais, quem é que não conhece? Não precisa nem ser terapeuta para conhecer. Você já sabe, uma pessoa que está com distúrbio mental é uma pessoa que já quer meter o pau nas pessoas, quer se jogar debaixo do ônibus e sai correndo, quebra tudo. Você já sabe, entendeu? Já uma pessoa neurótica, ela sofre calada. E ninguém sabe o problema dela. Ela está sorrindo, mas dentro está triste, está ali cheia de detrimentos, aquilo que está arrebentando por dentro. Mas ela não fala, entendeu? Então, é por isso, quando chega ao ponto de falar, é porque já entra na questão do reconhecimento, ou seja, do conhecimento do divã e do reconhecimento, reconhece. Isso é interessante. Então, aqui os senhores estão vendo instruções práticas, abordagem, anamnese, técnicas, como fazer uma sessão terapêutica, o que falar, duração, valores, como concluir, como montar um espaço terapêutico. Então, lembrando que uma pessoa que tem só o curso de terapias mentais não pode abrir consultório. Mas que é psicanalista formado, depois que vocês concluírem, aí vocês poderão trabalhar, vocês terão autorização pela nossa instituição, pela AMA, pela Associação de Terapeutas do Brasil, pelo Conselho Federal de Psicanálise, né, de Psicanalistas do Brasil, vocês poderão abrir o consultório. Entendeu? Agora, o CNPJ é vocês que vão desenvolver lá na frente. Se vocês quiserem trabalhar com nota fiscal, com é você. Então, todos os processos aqui, autorização para trabalhar na área, você pode trabalhar online. Você só não pode ficar atendendo em domicílio. Só que como você é um líder religioso, aí você pode trabalhar dentro das técnicas. Ou seja, você como um líder religioso, como uma pessoa que vai resgatar a autoestima das pessoas em casa, com as técnicas, aí você pode. Agora você dizer, eu vou ganhar esse dinheiro lá em domicílio. Aí você tem que trabalhar, em cada caso é um caso. A depender, se a pessoa não puder, aí também aí há a possibilidade. Tem algumas questões. Ah, a professora ela é cadeirante, ela não pode ficar se locomovendo. Ah, a professora ela tem um problema, está na cama, a professora não pode sair.
Cada caso é um caso, né? Então, beleza, vamos lá. Então, essa abordagem todinha, existe uma praticidade, um roteiro, uma organização, a abordagem da terapia, das terapias mentais, e essa matéria é para ajudar vocês como psicanalista. Então, vocês vão ter uma abordagem de um psicanalista. Porque se uma pessoa que fez só o curso de terapias mentais, ela não pode fazer tratamentos com as pessoas, ela pode ajudar nas falas, na motivação, pode ajudar nessa questão. Agora, questões mais profundas emocionais, o psicanalista, já parte do psicanalista, certo? Agora, se for doenças profundas psiquiátricas, já é o psiquiatra. Mas questões de saber viver com conflitos, emoções, lidar com questões, administrar as emoções, é a psicologia e a psicanálise. Ou a psiquiatria já faz isso tudo e muito mais, porque já é a parte do médico, tá bom? Então, beleza. Aí você vê algumas dúvidas que vocês tiverem, vocês vão perguntar, e a gente vai estar falando. Vocês poderão depois. Aqui só é uma descrição ao autor do TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, em 1964, foi Aaron Beck, né? Desenvolveu a terapia cognitiva para o tratamento da depressão com um método estruturado de curto prazo. Então, foi muito interessante essa questão aqui da terapia. E a pessoa que tem a cognição ativa é assim, ela tem isso aqui, ação, sentimento, pensamento. A pessoa que não tem um bom pensamento, não tem aquela ação positiva, não tem sentimentos, ela tem problemas no seu psique. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Alguma pergunta? Quem está aqui na sala de aula? O senhor Marlon, o senhor Sandro Assunção, senhora Lenildes, senhora Annalise, senhor Natan, senhora Wanda Angel. Mais alguém? Beleza. Alguma pergunta? Entendido, Sandro Assunção? Acredito também, foi bem esclarecido, né? Então, as terapias mentais, alguém chega de lá para cá e fala, eu só vou fazer um curso de terapias mentais. Não tem autorização para a clínica. Mas se você é um terapeuta formado em psicanálise clínica, aí você pode. Né? Então, você pode. Se você é um psicanálise, um psicanalista, fez o curso de psicanálise, você passou pela formação psicanalítica, você já pode. Então, você pode trabalhar nessa questão. E que bom, eu quero, assim, agradecer a presença de todos vocês. Estamos felizes, né? Mais um ano que Deus permitiu virarmos, abraçarmos, deixamos o velho, abraçamos o novo, e vocês estão na matéria 23, faltam poucas matérias para vocês concluírem o curso, né? Então, são 31 matérias, daqui a pouco vocês vão estar concluindo. E aí nós já vamos começar a organizar o roteiro da prática. Vocês devem ficar ligados, o roteiro da prática já vai ser acionado, nós teremos aulas práticas, certo? Nós vamos explicar o que serão aulas práticas, como vai ser, e aí vai ser de suma importância para que você desenvolva. Você vai participar na sala, você vai ver, você vai perguntar. As primeiras aulas são aulas só perguntas e respostas. Depois, vocês vão aprender a trabalhar com abordagens na visão psicanalítica. Então, é de suma importância, vai ser muito bom e esperamos vocês até a conclusão. Claro que é inevitável, em todos os cursos entram tanto e só se formam tanto. Né? Então, a gente sabe disso, mas existem aqueles que são os permanecentes, né? Que serão os concluintes, e existem aqueles que são os desistentes. Infelizmente,
os desistentes, eles não concluem, né? Não recebem resultados naquilo que eles estavam querendo, e aí não se sentem realizados. Mas, tranquilamente, vamos para frente e a recompensa será maior para nós. Tá bom assim? Então, vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Eu agradeço a presença de vocês. Tenham uma ótima noite, um ótimo sono. E qualquer dúvida, acione lá as nossas relações, o nosso setor de relações. E aí nós vamos estar falando com vocês, tá bom? Forte abraço. Até mais. Até a próxima matéria. Até a próxima, Até a professor. próxima. Boa noite, professor. Deus abençoe. Boa noite, minha excelência. Amém.